Desde os primeiros mitos, os céus foram o espelho dos nossos medos e sonhos. Civilizações inteiras ergueram templos, mapas e histórias a partir do que viam entre as estrelas, e se um dia as estrelas simplesmente parassem de olhar? De volta, em 2037, enquanto o mundo girava distraído em sua própria velocidade, algo começou a mudar. Não com explosões, não com avisos, mas com ausência, uma ausência tão silenciosa que quase ninguém percebeu. Foi nas bordas do cosmos, observável, que surgiu o primeiro sinal. A mapa, não de energia, mas de presença, e conforme as semanas passavam, o céu noturno deixava de ser familiar. Era como se alguém tivesse puxando um manto escuro por cima do universo. E tudo que antes brilhava, desaparecia. A alerta não veio da NASA, nem de uma estação orbital. Foi um jovem astrônomo amador em Oaxaca, no México, que notou a ausência. Ele observava a constelação de Cassiopeia quando percebeu que 3 das estrelas não estavam mais lá. Sem interferência. Simplesmente vazias. Outros começaram a relatar o mesmo. Em fóruns, rádios e transmissões online, relatos pipocavam de várias partes do mundo. Constelações tradicionais, aquelas que guiaram navegadores por milênios, estavam mudando, sumindo. O Observatório de La Silla, no Chile, foi o primeiro a confirmar oficialmente. Não era erro óptico, não era falha nos sensores. Estrelas de classes estáveis, sem registro de atividade em comum, haviam desaparecido de forma instantânea, sem deixar radiação residual, sem explosões, sem rastros. Era como se nunca tivessem existido. A perplexidade se espalhou como uma onda fria entre os cientistas. Alguns tentaram argumentar que era um fenômeno de ocultação galáctica. Outros sugeriram um colapso gravitacional massivo, algo que desafiava modelos, padrão da astrofísica. Mas nenhuma explicação dava conta da ausência total, da forma como a escuridão parecia viva. E quando uma segunda constelação desapareceu, dessa vez visível a olho nu por bilhões de pessoas, ao redor do mundo, o medo deixou de ser apenas dos astrônomos. O céu estava morrendo. E com ele, a sensação ancestral de que sempre haveria algo nos observando de volta. Com o desaparecimento das constelações, o céu noturno tornou-se uma fonte de inquietação. A humanidade, acostumada a olhar para cima em busca de respostas ou esperança, agora encarava um firmamento que se desfazia. Os grandes observatórios ALMA, Keck e o recém-operacional Obelisk, Array, em órbita geoestacionária, concentraram suas lentes para onde as estrelas haviam desaparecido, mas não encontraram silêncio. Encontraram ruído. Não o ruído comum do fundo cósmico, mas flutuações gravitacionais impossíveis. Como se o próprio tecido do espaço estivesse sendo dobrado de forma irregular, contorcido por algo que não era buraco negro, nem matéria exótica. Os dados mostravam um padrão crescente de perturbações entre as galáxias, em regiões que até então eram classificadas como vazias, mas agora elas estavam em movimento sutil, lento, porém com um vetor constante, em direção à Via Láctea. Teorias surgiram de supermassivos ocultos, colisões dimensionais, falhas na malha quântica do universo. Nenhuma resistia à análise. Então, veio a parte mais inquietante. Os instrumentos detectaram um tipo de sombra, uma ausência de luz que não era causada por massa, mas por algo que absorvia não apenas fótons, mas informação. Onde ela passava, sensores falhavam, dados eram corrompidos, satélites travavam. A própria realidade digital parecia se desfazer diante dessa presença invisível. Instituto Europeu de Astrofísica. Um pesquisador classificou o fenômeno como evento de obscuridade consciente, mas esse nome não pegou. O nome que ganhou força nos bastidores, nos relatórios ocultos da comunidade científica. Era outro véu de estrelas, não por poesia, mas porque parecia exatamente isso. Um véu invisível que cobria o cosmos, apagando tudo o que tocava menos, como se limpasse o quadro da existência. E, se estava se aproximando, então o que viria depois seria mais do que escuridão. Seria o esquecimento na vastidão entre galáxias. Há um abismo que nunca foi totalmente compreendido. Uma região onde o espaço é tão diluído que a própria luz leva bilhões de anos para atravessar. Sempre acreditamos que ali no vácuo interestelar nada poderia existir. Mas agora, algo se move, e não é natural. Com os dados filtrados e recalibrados, uma descoberta perturbadora emergiu. Os sensores do Obelisk Array captaram distúrbios gravitacionais sincronizados, surgindo de múltiplos pontos entre aglomerados galácticos distantes. Esses pontos não tinham massa visível, não geravam luz, mas distorciam tudo ao redor como se fossem buracos na própria realidade. Os padrões não eram aleatórios, eles vinham de direções opostas e convergiam em direção ao nosso sistema local. Mas o que era ainda mais assustador
A forma desses distúrbios sugeria intencionalidade. Não era uma onda cósmica. Era algo com propósito. Com rota, com consciência. Alguns cientistas começaram a teorizar sobre entidades não baseadas em matéria, formas de vida feitas de vazio e densidade inversa, algo que não vive no universo, mas nas rachaduras dele. E essas entidades pareciam estar se movendo como predadores. Não em velocidade absurda, mas com a precisão de algo que não tem pressa porque sabe que o tempo está a seu favor. Um físico do Centro de Pesquisas Espaciais de Tianjin fez uma analogia que viralizou entre os círculos fechados de pesquisa. É como se o universo fosse um aquário, e algo do lado de fora finalmente percebeu que havia algo nadando aqui dentro. Esse algo está se aproximando, e a única certeza agora é que o espaço interestelar não está vazio. Ele apenas estava esperando. Durante séculos, as constelações nos deram direção, esperança, histórias. Elas estavam lá quando éramos apenas sombras ao redor de fogueiras e quando alcançamos a órbita pela primeira vez. Mas elas estavam caindo no esquecimento a cada semana. Mais padrões celestes desapareciam. Constelações inteiras deixavam de existir diante dos olhos humanos, não cobertas por nuvens, não ocultadas por fenômenos cósmicos conhecidos, mas retiradas do céu. Como se alguém estivesse deliberadamente apagando memórias da realidade. Restou uma, Orion, a última a permanecer visível em todos os hemisférios, a única que resistia ao avanço do véu. Cientistas se perguntavam por quê. O padrão gravitacional ao redor dela era instável, sim, mas não havia ainda a distorção absoluta que marcava as outras regiões engolidas. Teólogos começaram a interpretar Orion como um símbolo, o caçador, o guardião, o que vigia os deuses e monstros. Para alguns era um sinal de resistência, para outros, de condenação. O mundo, mesmo dividido, parou para olhar. Milhares de telescópios foram voltados a Orion. Mas em uma madrugada, sem aviso, Betelgeuse piscou. Não uma supernova. Não um colapso, apenas um brilho intermitente, como se algo estivesse passando por trás dela. Impossível, segundo todas as leis da astrofísica, mas foi registrado por 10 observatórios distintos. Uma sombra que não bloqueava a luz, mas adrenava uma forma sem forma, como uma dobra no próprio céu. Depois disso, a constelação começou a enfraquecer, não de uma vez, mas como uma lembrança que se apaga lentamente da mente de alguém em coma. E então surgiu a teoria que mudou tudo. O véu não apaga estrelas. Ele apaga a memória de que elas um dia existiram. O medo deixou de ser astronômico, tornou-se existencial. Porque se o que está vindo é capaz de apagar não apenas a luz, mas a lembrança. O que sobra da humanidade quando até o céu que nos viu nascer se esquece de nós, veio em um feixe de radiação fraca, quase indistinguível do ruído de fundo cósmico. Mas não era ruído. Era estrutura no Centro de Pesquisa da Altair 6, uma estação orbital experimental dedicada a captar oscilações de fundo do universo primordial. Os algoritmos detectaram algo que nenhum humano notaria a olho nu. Um pulso ritmado, matematicamente corrente, vindo diretamente de uma das zonas apagadas onde antes existia a constelação de Lyra. A equipe acreditou que era um eco de quasares distantes, mas os dados persistiram e mudaram. Não era um reflexo, era um padrão em mutação. Algo aprendendo, ajustando, moldando a própria emissão para que fosse compreendida. Em menos de 72 horas, o pulso se tornou uma sequência reconhecível. Em meros premos Fibonacci, constantes físicas universais, o universo falava, ou melhor, alguém, ou algo, estava tentando falar através dele. Mas então, o padrão se quebrou. Os números começaram a se repetir com falhas, como se um idioma estivesse tentando emergir, mas corrompido por algo mais antigo que a linguagem quando convertidos em espectrogramas visuais. Os dados formavam imagens que pareciam constelações desconstruídas, linhas tortas, como mapas arruinados do céu. E, no centro de cada uma, um círculo vazio, um olho ou talvez uma boca. Os sinais foram transmitidos para as principais agências espaciais. A maioria os classificou como fenômenos aleatórios, mas em algumas esferas mais restritas a hipótese impossível ganhou força. O véu está ciente da nossa observação. E agora, ele está nos observando também. Mais do que isso, ele respondeu, mas essa transmissão foi apenas o começo, porque após ela, os sonhos começaram. E a realidade começou a ceder. Não demorou para que o fenômeno deixasse de ser apenas astronômico. A partir da transmissão, algo mudou silenciosamente, como tudo que o véu fazia. Pesquisadores ligados ao projeto Altair 6,
membros da equipe de decodificação e até observadores civis que acompanharam os sinais em tempo real começaram a relatar sonhos idênticos, não pesadelos no sentido comum, mas experiências vívidas demais para serem apenas mentais. Eles descreviam o mesmo cenário: um céu que sangrava estrelas ao contrário, um campo sem horizonte, onde constelações eram engolidas por uma sombra com forma de véu ondulante, e, ao fundo, um som impossível como o universo respira. Eles descreviam o mesmo cenário: um céu que sangrava estrelas ao contrário, um campo sem horizonte, onde constelações eram engolidas por uma sombra com forma de véu ondulante, e, ao fundo, um som impossível como o universo respirando pela última vez. Alguns acordavam em pânico, outros não queriam mais acordar. A sensação era descrita como aceitação profunda, como se o esquecimento oferecesse paz. Psiquiatras ligados à UNIO começaram a investigar os casos, chamaram o padrão de síndrome do vazio onírico, mas os sintomas não pararam nos sonhos. Alguns dos afetados começaram a esquecer nomes, depois, lugares. Depois a si mesmos. Os exames de imagem mostravam algo aterrador. O córtex visual de muitos deles estava se apagando, como se o cérebro estivesse esquecendo como enxergar o céu. Memórias de infância sumiam. Rostos familiares se tornavam borrões e entre os mais afetados, uma frase recorrente emergia: "Não era para nós termos olhado." No Instituto de Neurociência de Oslo, uma pesquisadora que estudava os relatos mergulhou nos padrões dos sonhos e encontrou algo ainda mais perturbador. Os fragmentos lembravam estruturas matemáticas presentes nos sinais do véu, como se o próprio sonho fosse um canal de recepção ou infecção. A hipótese, que ninguém ousava registrar oficialmente, surgiu como um sussurro entre os cientistas mais lúcidos: o véu está se comunicando não por palavras, mas por presença, e a mente humana já está escutando o que começou no céu. Agora tocava o chão. Relatórios isolados, antes considerados delírios ou coincidências, passaram a ser levados a sério. Locais específicos no planeta, pontos dispersos em desertos, montanhas e até zonas urbanas começaram a deixar de refletir qualquer forma de luz. Eram regiões pequenas, circulares, com bordas borradas, nenhum reflexo, nenhum som, nem mesmo vento. Drones enviados ao centro dessas anomalias perdendo sinal instantaneamente, como se, ao cruzar aquele limite, deixassem de existir. No interior da Mongólia, uma vila inteira sumiu da noite para o dia. Não houve evacuação, não houve destruição. Apenas um espaço perfeitamente circular, onde nada estava. Nem o tempo. Satélites captaram falhas nos dados. Sensores se reiniciavam ao tentar registrar a área. Era como tentar medir o vácuo de um pensamento esquecido. O mundo reagiu com silêncio. Havia armas para lutar contra o invisível. Não havia manuais para lidar com o inimigo, que não ataca, apenas redefine as regras do que é real. Pesquisadores começaram a teorizar que os buracos não eram portais ou falhas físicas, mas sintomas da aproximação do véu. Talvez ele não se movesse no espaço, mas através da estrutura da própria percepção. E se isso fosse verdade, então não era o universo que estava desaparecendo. Era a nossa capacidade de percebê-lo. Afinal, o que é a realidade senão uma construção sustentada por memória, lazer e tempo? E se o véu estivesse desfazendo essas três coisas ao mesmo tempo, para nos mostrar como é o mundo quando ninguém mais está lá para vê-lo? Diante do colapso silencioso da realidade, algo impensável aconteceu. As nações pararam, e começaram a escutar. Em uma conferência fechada sob a Antártida, no complexo subglacial de Neumayer 3, nasceu a iniciativa mais ousada da história humana: o Projeto Argo. O nome era simbólico. Na mitologia antiga, Argos era o navio que cruzou mares desconhecidos. Agora a humanidade teria sua própria embarcação para navegar rumo ao vazio entre galáxias. A missão: alcançar a origem dos sinais, adentrar a zona do véu e tentar entender ou impedir sua progressão. A nave, batizada Prometheus Vox, foi construída com escudos quânticos, sistemas de realidade aumentada e uma Inoue automóvel experimental capaz de se reprogramar frente a distorções da percepção. Mas talvez o mais estranho fosse sua tripulação. 6 pessoas, nenhum exército, nenhum político, nenhum comandante tradicional a bordo. Estavam uma astrofísica especializada em buracos de realidade, um espadre convertido em exoteólogo, um linguista cego com habilidades sinestésicas, uma engenheira que havia sobrevivido a uma zona apagada, um garoto, o único imune às transmissões oníricas, e um piloto que havia morrido e retornado com lembranças que não eram suas.
Essa era a última esperança. Cruzar o véu e tentar entender o que vive do outro lado durante a decolagem. O mundo inteiro assistiu em silêncio, mas enquanto a Vox acelerava rumo ao nada, o linguista, de olhos vendados em sua cadeira de suporte neural, murmurou algo que não estava nos protocolos. Não estamos indo até o véu. Ele nos chamou. E agora, ele quer olhar de perto. A viagem começava. E ninguém sabia se haveria um retorno. Porque, talvez, atravessar o véu fosse o mesmo que esquecer que existiu. A Prometheus Vox cruzou a linha do invisível. Não houve luz, nem distorção, nem aviso. Apenas um instante em que ninguém mais se lembrava do tempo anterior. Gravações de bordo mostraram a tripulação, em silêncio absoluto. Não dormindo, não acordada, mas presa em um espaço onde os sentidos visão, som, tato haviam se desconectado da lógica, como se as leis da realidade dentro do véu estivessem não apenas distorcidas, mas enferrujadas. O ex-padre foi o primeiro a falar. Disse que via palavras se formando no vazio, como se o próprio espaço estivesse tentando pronunciar memórias de um universo que falhou em nascer. A astrofísica detectou algo ainda mais perturbador. A radiação de fundo dentro do véu era negativa. Não irradiava calor, mas roubava a temperatura de sistemas, de corpos, de pensamentos. O piloto começou a repetir frases que nunca havia aprendido. Garoto sussurrava números impossíveis e o linguista, chorando, declarou que a linguagem que ouvia não era feita para ser compreendida por seres que ainda vivem, porque naquele lado do véu, tudo é memória corrompida, fragmentos de leis físicas não implementadas, códigos de existência que foram rejeitados, por um universo que escolheu esquecer. E entre essas falhas, algo observa, não com olhos, mas com ausência. Uma presença tão antiga, tão anterior à forma, que sua simples atenção já desfazia o que é real. Isso não é morte, disse a engenheira. É o que vem antes do nascimento da existência. E nós invadimos o rascunho do universo. A nave, agora imóvel, gira lentamente em um espaço sem estrelas, sem tempo. E no centro da escuridão, pulsa um som, não em frequências audíveis, mas dentro da mente de cada tripulante. Um som que não quer ser escutado, mas que agora escutou de volta. Eles não estavam mais sozinhos. Na escuridão imóvel do véu, algo se revelou não por forma, mas por ausência. Não era um ser, era um conceito com peso. Era um centro de gravidade de onde nenhuma memória escapava. A tripulação da Prometheus Vox olhava para o que só conseguiram descrever como um olho feito de silêncio. Não havia íris, não havia pupila. Havia apenas uma esfera de nã-luz, cercada por galáxias apagadas e leis rejeitadas. E no instante em que olharam, algo começou a desacontecer. A nave parou de registrar. Sinais vitais, os nomes dos tripulantes começaram a sumir do sistema. Os registros da missão começaram a se apagar não por falha técnica, mas como se o universo estivesse corrigindo um erro. O olho não via, ele esquecia, e tudo que era observado por ele era desfeito da realidade. No último registro transmitido para fora do véu, em uma transmissão fragmentada e ilegível para quase todos, uma única frase sobreviveu, dita pelo garoto, que até então não havia falado com clareza desde a partida. Luz não nasceu daqui, ela veio para nos lembrar que um dia houve tentativa. Então tudo cessou. A Prometheus Vox desapareceu, a zona do véu deixou de emitir qualquer sinal. Mas na Terra, o impacto foi imediato. As estrelas que restavam começaram a reaparecer, como se o próprio véu tivesse fechado os olhos. Ninguém sabe por quê. Alguns dizem que a missão foi bem sucedida. Outros, que aquilo que habita o véu simplesmente se satisfez. Mas os sonhos continuam. O silêncio no cosmos parece mais denso, e entre os especialistas uma nova hipótese assombra como um eco. O universo não está sendo apagado. Ele está sendo esquecido por aquilo que nos criou. E talvez o véu nunca tenha sido um invasor. Talvez seja apenas o olhar daquilo que nunca deveria ter despertado.